comigo conhecer como é o Fala Senhor por dentro. Ele traz a oração antes de você começar a leitura, a oração para você terminar a leitura, o calendário do dia, o ano litúrgico que nós vamos estar. No ano de 2026 nós vamos meditar o ano de São Mateus. A Igreja Católica segue todos os anos um livro do Evangelho para meditar. E aí ele vem trazendo todo o Evangelho, a explicação, uma oração de agradecimento daquele dia e um breve espaço para você anotar alguma reflexão ou aquilo que marcou a sua leitura e o seu estudo daquele dia. Se você quer adquirir o seu para começar 2026 fortalecido na fé, nos chame no WhatsApp. Olá, eu sou a Vitória da Arrobá Marketing Digital e hoje estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arrobá nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, diretamente dos estúdios da Filmix, aqui em São José do Rio Preto. Muito obrigado para você que está aí acompanhando ao vivo, que vai estar com a gente por aqui em mais um episódio, e para você que vai estar maratonando durante a semana também, tá bom? Desde já eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like para você acompanhar aqui mais um episódio sensacional. Principalmente o like, porque aí o YouTube vai ficar sabendo, né? Mostra que realmente a gente está entregando um conteúdo de qualidade. Antes de apresentar o nosso convidado, agradecer a Arrobá Marketing Digital. Cara, 2026 tá voando e você ainda tá com a sua empresa parada, não fez o gerenciamento das suas redes sociais? Cara, com a Arrobá você vai ter com certeza uma equipe que vai estar fazendo o gerenciamento, vai estar fazendo a captação de áudio, vídeo e vai estar proporcionando que a sua marca esteja cada vez mais conhecida e que o resultado aconteça. Clique no QR Code e entre em contato com a Arrobá Marketing Digital com a gente por aqui também. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Cara, o Fernandão você sabe que tem todo o tipo de bebida que você precisa, principalmente com estoque, tá? Qualidade e quantidade para você. Dê uma passadinha por lá para você conhecer, a loja está cada dia mais linda e tudo que você precisa para sua empresa, para o seu evento, o Fernandão tem. QR Code na tela, entre em contato. Tá na hora de você fazer aquela troca do seu carro, hein? 2026 começou, a galera já tá com o IPVA pagando aí e você continua com o carro de 2, 3 anos atrás. Na Montana Automóveis você vai encontrar tudo o que você precisa para você fazer o melhor negócio da sua vida. Lá você encontra seminovos com até 2 anos de garantia. E sabe uma novidade? Lá na Montana você vai pegar entrou no site, você vai fazer o seu cadastro, faz a sua ficha e automaticamente algumas financeiras já vai estar com os seus dados. E ali você vai ter as melhores ofertas, cara. E o mais bacana que isso não mexe no seu score. Legal, né? Mais uma das novidades que a Montana tem para você. Montana Automóveis com a gente por aqui no Ar com Hamilton Trevisan, também com o QR Code na tela. E você comprou seu carro, você tem que cuidar dele, né? Por isso, eu convido você a conhecer o Sanso Estúdio Automotivo. Cara, é um dos mais premiados do Brasil e você com certeza vai ter a estética automotiva que o seu carro merece e que ele precisa também. Lá no Sanso o pessoal cuida do seu carro como se fosse deles. E o mais bacana também, que é o valor, né? Muito justo, e o mais legal que são os equipamentos e os produtos de última geração. Não conhece ainda? Clica no QR Code, marca aí um horário para você deixar o seu carro no Sanso Estúdio Automotivo. Vamos falar sobre a sua saúde bucal, como que tá a saúde da sua boca? Você sabe que o nosso sorriso, ele com certeza é o nosso cartão de visitas, né? E o Instituto Botura tem tudo que você precisa com a odontologia inteligente. Cara, os maiores especialistas, além disso você tem ali os equipamentos de última geração para fazer o seu clareamento, para você que vai fazer a sua extração, para você que precisa colocar o seu alinhador, tudo com o que há de mais sofisticado, os equipamentos mais sofisticados que existem. Faça aí uma visita, conheça o Instituto Paulo Botura, que com certeza você vai ter aí um cuidado especial com a sua saúde bucal, tá bom? Agradecer a T-Flow, que é a marca que veste os artistas, com a gente por aqui também. Você sabe que na T-Flow você tem a loja física aqui em Rio Preto e pelo site você tem o cupom NOAR10, 10% de desconto para você garantir aí a sua compra. Cara, tem muita coisa bacana, carnaval tá chegando aí, aquela bermuda legal, aquela roupa bem
bem bacana, a T-Flow tem para você. Além disso, né, você vai encontrar sempre uma oferta diferente no site. Então vai lá no @useTFlow e T-Flow Iguatemi Rio Preto. E pra gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, agradecer a Bela Capri. Você sabe que a Bela Capri tá em todos os cantos aqui em Rio Preto e pelo aplicativo você pede a sua pizza e o pessoal entrega sem cobrar nada, cara. Muito bacana, né? Então faz o seguinte, aquela pizza deliciosa que daqui a pouquinho a gente vai estar saboreando também, peça aí na sua casa uma Bela Capri sem custo de entrega para comemorar os 26 anos da Bela Capri aqui em Rio Preto. Baixe o aplicativo e com certeza você vai adorar. Ó, o nosso convidado é um cara que eu já sigo ele há muito tempo pelas redes sociais. Comecei a seguir quando eu vi algumas postagens em relação à perda de peso e tentando mudar a sua, vamos dizer assim, né, uma qualidade de vida melhor, e comecei a acompanhar ele. E é um cara que eu sempre quis trazer aqui no nosso podcast. Falei, 2026 não vai escapar. Muito fã, agradeço demais. Nós já trouxemos aqui alguns dos seus mentorados. É um cara que com certeza ele tem muito amor naquilo que ele faz, tem uma história incrível e vai estar compartilhando aqui hoje com a gente. Vamos falar aqui com o Thiago Rastelli. Seja bem-vindo, meu irmão. Meu Deus, que alegria fazer parte desse momento, né, dessa história. Fiquei muito feliz com o convite. Quero aqui mandar também um alô para todos os meus mentorados, minha família, minha esposa que está aí assistindo. Então, estou muito feliz, obrigado pelo convite e bora transformar essas vidas nessa noite. É isso aí. Ó, lembrando que para você que vai estar acompanhando aqui ao vivo, tá, no nosso YouTube, você pode também mandar sua perguntinha aqui, o chat vai estar liberado para quem está inscrito no canal. Então inscreva-se no canal, menos de 1 minuto você já está liberado. Tem uma caixinha de perguntas também no Instagram para você fazer sua pergunta, trocar uma ideia aqui, a gente conhecer um pouquinho mais sobre a vida e a história do nosso querido Thiago, que mudou a sua vida, transformou a sua vida e vem, né, nesses anos todos transformando a vida de pessoas e também de empresas, né? Porque quando a gente fala sobre o empresário, não é só a vida dele que muda, né? A família dele muda, os funcionários mudam, vamos dizer assim, o direcionamento da sua empresa, o propósito que você tem, isso aí é tudo transformado. E o Thiago vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. Aproveitar e mandar um alôzinho pra Carolina Nascimento, que tá aqui assistindo a gente, a Luciana também Rastelli, que tá por aqui, que também tem uma história linda com o nosso querido Thiagão aqui. Mas é isso aí, Hamilton. Você falou, né, de transformação de pessoas, de empresas. Hoje eu atuo com treinamento e desenvolvimento de pessoas, né, reprogramação de crenças, treinamento corporativo. Mas esse Thiago que você vê aqui hoje, lá atrás, começou fazendo panfletagem no semáforo. Exatamente. Né, lá atrás da minha trajetória, o diálogo interno dizia assim para mim, Hamilton, você não vai conseguir. Nossa. Você não é bom o suficiente. Você não vai chegar, talvez o teu corpo, na época já com a obesidade, na época já, eu sempre falo até para os meus clientes que eu precisava ser grande para ser visto, né? Porque estudando sobre pessoas, sobre gente, na minha trajetória eu fui entendendo um pouco sobre quais eram as crenças, né, de uma pessoa para ela ter resultados ou ela não conseguir crescer na vida. E aí eu fui, né, trabalhando, entendendo, fiz faculdade de Direito, me formei em Direito, abri um escritório de advocacia, mas não era o que brilhava os meus olhos. O que brilhava os meus olhos era realmente transformar as vidas, né? Entender, ali principalmente a hora que eu chego numa empresa, você falou de alguns mentorados, a hora que eu chego na empresa, eu vejo que cada colaborador tem uma história. Sim. E falando de liderança, por exemplo, eu acho que é servir com o colaborador, né? Como que um líder pode servir com o colaborador? Então esse é um pouco do que eu levo para dentro das empresas, gerando pertencimento, conexão, importância. Quando eu trato, por exemplo, com um empresário, eu falo que cada um tem um termostato, né? Um termostato, igual a gente conversou, de peso, um termostato de faturamento, um termostato do que é felicidade, e aí isso muda, porque o que é felicidade para o Hamilton, o que é felicidade para o Thiago, o que é felicidade para a Carolina, o que é felicidade para cada um de nós. E dentro das empresas? Tem um livro que eu gosto muito chamado Picos e Vales. E aí, nesse livro, ele fala o seguinte, os aprendizados quando você está no vale, porque eu tenho certeza que todos nós temos uma história no vale, né? Sim. Eu falo que o vale é quando a gente chega em casa e a água cai na nossa cabeça e a gente não tem que provar mais nada para ninguém, né? Boa. Eu não tenho que estar ali nos stories, eu não tenho que estar ali provando nada, mas o que a gente aprende também quando está no pico? Mas o que eu falo para o empresário, Milton? Adianta eu chegar no pico, né? Crescer, faturar, meu Deus, só que eu olho pro lado e eu não tenho com quem celebrar isso. Exatamente. Eu não tenho o motivador, as pessoas passaram e eu não vi. Então esse é um pouco, eu acho que da minha identidade, né? Como mentor, palestrante, treinador. O Thiago tem uma história incrível, né? Uma trajetória, né? A gente fala muito assim que
Hoje você vê o Thiago fazendo as palestras, ajudando, mas na época, como ele mesmo disse, né? Pô, ele não sabia muito bem o que ele ia fazer, o propósito que ele tinha, né? E as coisas foram acontecendo. Eu queria que você contasse um pouquinho, hoje quem vê você aí ajudando as pessoas, como que era a questão, por exemplo, todo mundo tem um começo e começa lá de baixo. O semáforo é uma coisa que outro dia até eu estava explicando para uma pessoa que estava fazendo uma crítica sobre a importância de você trabalhar. Principalmente, eu vi uma pessoa que estava com a camiseta da Rádio Líder, da rádio que eu trabalho. E a pessoa falou assim, quem que deu essa camiseta, que não sei o que, tal, já se viu, né? Tinha uma pessoa lá no semáforo com a camiseta. Eu falei, cara, é o maior outdoor que você vai ter aqui em Rio Preto. Porque todo mundo vai passar por essa pessoa ela vai ali, ela vai vender o produtinho dela, vai estar escrito Líder FM. Então, ali, eu se fosse você, eu dava uma camiseta nova para ele, dava um boné, um tênis, dava alguma coisa para poder fazer. E é o começo. E a pessoa não tem que ter nenhum tipo de vergonha disso. Ela está correndo atrás, está trabalhando, vendendo alguma coisa ou panfletando, que no caso fosse o seu caso, né? Hamilton, eu falo que todo nicho, né, todo segmento, você precisa ter o primeiro degrau. É como se fosse a escada. Qual Sim. que é o teu primeiro degrau? Hoje eu sou muito grato, né? Eu tenho uma intimidade muito grande com Deus. Eu respeito todas as religiões, mas eu tenho uma intimidade muito grande com Deus. Então eu sou muito grato por ter começado no semáforo e depois ter ido como jovem aprendiz, ganhar R$260 por mês. Por quê? Porque nesse primeiro degrau eu acho que eu fui forjando a minha identidade. Sabe assim, aquele caráter de você realmente colocar cara, de você pedir para a pessoa baixar o vidro, de você talvez olhar no olho e talvez ninguém ia te dar um bom dia. Né? Talvez ali você passar o semáforo, abriu e fechou, ninguém quis pegar um panfleto, mas aquilo ali é um aprendizado. Né? Então talvez em qualquer tipo de segmento, seja alimentação, seja saúde, seja estética, seja automotivo, construção, qual que é o primeiro degrau? Porque eu lembro um dia vencendo a obesidade, mais de 35 quilos, eu estava na esteira, Milton, e aí meu personal falou assim, corre no 9, no 10, e eu comecei a olhar para o lado. E eu até contei já essa história, e aí eu vi uma pessoa correndo no 14, no 15, corria muito rápido, cara. Mas me caiu uma ficha seguinte, ela queria fazer uma competição. Eu queria somente naquele momento vencer a minha obesidade. Então quando eu olho pro lado e falo, nossa, fulano tem isso, fulano tem aquilo, nossa, parece que pro outro é mais fácil. Mas eu nem quero a vida daquela pessoa. Exatamente. Eu nem tenho a meta daquela pessoa. Então, quando eu fui jovem aprendiz, por exemplo, ganhando R$260, eu fui aprendendo a lidar com dinheiro. Eu fui aprendendo a passar pelos departamentos, porque hoje a autoridade que eu tenho como mentor, ajudando empresas, né, ajudando empresários, é por tudo aquilo que eu vi, ouvi e vivi durante toda a minha vida. Né? Que muitas vezes, lógico, você faz curso, você faz treinamento, mas nada como você viver naquilo e falar, cara, eu já passei por isso. Eu já chorei por isso. Eu já fui no supermercado e eu não tinha R$10 para comprar a mistura de casa, mas o orgulho era tão grande que não me deixava nem contar para as pessoas. Por quê? Porque, nossa, o que será que vão pensar de mim? Mas até quando, Hamilton, eu vou ficar com esse pensamento do que o outro vai pensar de mim? O que a outra pessoa... Olha, de verdade, hoje eu fico pensando assim, se a outra pessoa me julgar, se a outra pessoa falar, eu não gosto do jeito dele, eu agradeço, mas eu vou seguir porque não adianta. Se a gente não for a gente mesmo pisar na promessa de Deus para nossas vidas, a gente vai viver sempre a vida do outro e não é isso que eu levo para os meus clientes, nos meus treinamentos. E eu sempre falo para as pessoas assim, né? Que o pessoal fala assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Mas às vezes a grama do cara é de plástico, né, cara? Exato. A sua grama não, vai ter o tempo seco, vai vir o frio, vai vir o calor, ela vai morrer, depois ela vai nascer de novo, e depende de como você vai cuidar dela. Exato. Né? E a do vizinho não, é artificial, tá lá, e você só fica vendo que tá verdinho, é o ano inteiro verdinho. E isso nunca vai ter, né? E, Hamilton, eu falo o seguinte, às vezes a gente, nessa comparação, ou nessa questão de grama, eu falo, meu Deus, eu preciso acordar às 5 da manhã, eu preciso ter uma alta performance, mas o cara não dá um bom dia dentro de casa. Exatamente. O cara não consegue tomar um café com a família. Você não consegue gerar uma proximidade, nem que seja numa mensagem do WhatsApp, eu tô longe. Não importa a distância, eu falo que o importante a gente chama de V0, né? Velocidade zero. Quanto que eu tô conectado com você de verdade, ou com a pessoa que divide a cama, ou com filho, ou com as pessoas que estão ao redor. Então eu falo, acho que muito se perdeu essa conexão. Eu tô aqui com você agora, cara, eu tô de alma, de corpo e alma. Exatamente. Né? Então eu acho que uma primeira orientação até que eu quero deixar aqui é, tudo que você fizer, até vou olhar aqui no teu olho, você que está nos assistindo, tudo que você fizer, faça com amor.
Sabe assim, no teu atendimento com o teu cliente, valorize, né? Eu lembro na época da pandemia, Milton, eu tinha uma outra empresa na época e o ticket médio caiu muito, porque na Sim. época da pandemia, só que quando você valoriza o teu cliente, aquela pessoa que te deu sim, cara, não tem preço, e aí o próximo degrau ele vai se abrindo, porque você agradeceu o primeiro. Tem gente que quer ir pro segundo, pro terceiro, pro quarto, mas não agradeceu o degrau que está. Meu Deus, eu quero muito ir lá pro 10º degrau. Ei, amigo, mas você fez o dever de casa do primeiro? Né? Você falou agora há pouco da bariátrica. Bariátrica, né, e na perda de peso e qualidade de vida, tem um passo a passo. Sim. Né? Tem a questão da qualidade de vida, tem a questão da atividade física, tem a questão da mudança da mentalidade, da alimentação. Ai, não, eu quero só o corpo perfeito. Mas, amigo, vai ter que fazer o dever de casa. Exatamente. Né? Vai ter que... o teu relacionamento vai ter que fazer o dever de casa. Porque senão a grama do vizinho sempre vai ser mais bonita, que você perde o parâmetro. Começa a dar bom dia dentro de casa. Começa a preparar o café para tua esposa dentro de casa. Começa a falar eu te amo dentro de casa. Daqui a pouco não tem como, porque se eu planto amor, eu vou colher amor. Agora, se eu planto distanciamento, se eu planto desprezo, se eu planto ignorância, se eu planto raiva, eu falo que no meu escritório, quando eu chego, eu começo a colocar minhas músicas positivas, tem um segurança que fica na porta, a secretária, e já até sabem. Por que já sabe? Porque eu escolhi, Milton. Eu posso estar vivendo o caos que for, que você já sabe até de alguns, eu posso estar vivendo o trauma que for, mas eu decidi viver o meu extraordinário. Por quê? Eu só tenho hoje para poder dizer, obrigado, Hamilton, pelo convite, para poder dizer para você que está me seguindo aqui, seguindo o Hamilton, obrigado por estar aqui, tirando o teu tempo para aprender um pouco mais. Exatamente. É só hoje que eu tenho para dizer eu te amo, é só hoje que eu tenho para os empresários, para as empresas, para poder atender o meu cliente. Eu falei para uma empresa uma vez, imagina que o teu cliente, ele está entrando na tua empresa agora com o último dinheiro dele. Como que o teu atendente está tratando ele? Sabe assim? Porque eu já tive esse último dinheiro. Sabe assim, aquele dinheiro contado, de eu estar ali e falar, meu Deus, eu não pode passar nada nem a mais. Nem... Sabe quando você pede, sei lá, 3 pães e não pode passar de R$1,50, R$2? Aí a pessoa te entrega assim, não, deu R$4,50. Fala, não, bem, eu não tô podendo pagar esse valor agora. Pede R$10 de carne moída, vem 10 e 10. 10 e 10. Não, meu Deus, desculpa, não vou poder levar hoje. Deixe qualquer gôndola. Sabe umas coisas assim? Então, quanto que a gente realmente tem empatia pelo próximo? Porque eu aprendi uma coisa muito legal, Hamilton. Empatia não é eu me colocar no lugar da outra pessoa. Isso. Empatia é eu me colocar no lugar da outra pessoa com a lente de contato da outra pessoa. Exatamente. O que é ter vivido o que o Hamilton viveu, o que o Thiago viveu? Ter ido lá no semáforo, ter suportado talvez o sol, ter suportado talvez a rejeição. O que é talvez uma obesidade mórbida? O que é talvez... Eu conto uma história que uma vez eu fui num resort com a minha esposa e com um casal de amigos. E aí a hora que a gente chegou, Hamilton, aquela festa, né, aquela coisa, chegamos lá em cima, o rapaz falou assim pra mim, o senhor vai ter que pesar. Lá em cima do brinquedo pra descer. Eu falei, porque tem um peso mínimo. Eu falei... E meu peso, eu tava acima do peso. Aí minha esposa desceu comigo daquele escorregador. Aí ela falou, não, na época ela até falou, não, eu nem queria descer, acho que eu não queria descer. Então, o que é viver isso? O que é sentir aquilo? Né? Então isso foi, acho que um degrau de cada vez foi montando um quebra-cabeça de quem eu sou hoje. Ô, Thiago, a gente tinha colocado uma caixinha de perguntas aqui no Instagram, a galera mandou aqui pra gente. O Walter tá mandando aqui, fala, Milton, beleza? Pergunta para o Thiago se em algum momento, né, ele pensou, isso aqui não é para mim, né? E por isso veio essa virada. Acho que ele tá falando em relação a quando você tava lá fazendo a entrega, ainda há muito tempo atrás, em relação ao semáforo. Olha, eu sempre pensei o seguinte, eu vou entregar o meu melhor no semáforo ou no Jovem Aprendiz, mas eu sempre tive uma visão positiva de futuro. Por mais que eu tava ali panfletando, depois fazendo como jovem aprendiz, depois eu fui ser segurança de loja de R$1,99, o segurança de loja de R$1,99 ficar andando nos corredores. Eu sempre visualizava que haveria um lugar para mim especial de trabalho, de carreira. Então eu ia fazendo o meu melhor porque eu não sabia o que era, mas eu sabia que em algum momento é como se sempre eu me sentisse realmente um filho amado de Deus. Sabe assim? Sim. E aí ele estava naquele momento me colocando o limite. Então naquele momento, talvez eu ficava triste, talvez eu ficava, nossa, será que... Porque demora, né? Porque eu até comentei com você antes da gente começar, a ansiedade, né? A gente querer fazer as coisas com a força do nosso próprio braço e não esperar o tempo de Deus. Mas aí quando eu fui entendendo ao longo da jornada, Milton, que não era pela força do meu braço, que eu não tinha controle de tudo,
e que bastava eu fazer e entregar o meu melhor, as coisas foram... Eu falo que o milagre ele foi batendo na minha porta, porque eu me coloquei em movimento e eu não desisti. Pensei muito em desistir. Em cada lugar que eu estive, já me veio o pensamento de desistência. Inclusive na parte de treinamento e desenvolvimento, o diálogo interno, ou até pessoas muito próximas dizendo, não é para você, você não vai conseguir. Então veio esse pensamento. Mas aí a promessa ou a visão era maior e aí eu fui buscando, nunca desisti. Sempre fui me blindando, sempre fui buscando mais conhecimento, e o conhecimento eu acho que ele é libertador. Tem uma abolicionista, depois eu até deixo nos comentários aí o nome dela, e ela diz o seguinte, libertei 1000 escravos e libertaria mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Sim. Então o poder da consciência, o poder do conhecimento é libertador para a gente poder crescer em qualquer área que seja, em qualquer segmento que seja, em qualquer empresa que seja, em qualquer liderança que seja. Consciência e conhecimento. E aí você se coloca em movimento. Acho que esse é um dos segredos, né? Eu ter consciência. Porque senão a gente vai passar por essa vida, Milton, e é o que eu gosto de dizer para os meus clientes. Eu acho que uma das minhas missões é fazer a vida do meu cliente valer a pena. Eu acho que quando o brilho dos meus olhos mais arde é quando o cliente fala assim para mim, comecei a ter uma vida sistêmica, comecei a dar valor no meu corpo, comecei a dar valor no meu lar, comecei a dar valor no meu relacionamento. Tem gente que chega para mim, Thiago, eu preciso falar de dinheiro, eu preciso crescer. Eu falo, vamos crescer. Mas antes de a gente falar de dinheiro, nós vamos organizar a tua mentalidade. Nós vamos organizar a sua vida. Porque eu acredito que nós não somos um único pilar. Então, eu acho que o segredo... Eu quero fazer um monte de coisa, eu quero fazer, meu Deus! Porque é muito player, né? Se você entrar no Instagram hoje, você começa a seguir um, você fala, ó, bebe água de caneca, o outro fala, bebe água... E aí você não sabe pra onde seguir. Exatamente. Só que eu sou a favor de o seguinte, a única coisa. Qual é a única coisa que você vai fazer hoje? Que vai transformar a tua realidade? Eu estava em Alphaville uma vez, Hamilton, e tinha uma senhora de 80 anos, eu falo desse exemplo nas minhas palestras, ela levantou e ela disse, todos os dias... eu olho no espelho e eu falo pra mim mesma, o que eu posso fazer de melhor por você hoje? Cara, isso é fantástico. Porque se todos os dias eu me olhar no espelho e eu falar o que eu posso fazer por você hoje, e talvez hoje o empresário, Hamilton, o líder, o gestor, ele precisa desacelerar. Ele talvez não precise da próxima ferramenta, agora. Porque no turbilhão de ferramentas ou da operação, ele esquece de fazer o que efetivamente ele veio para fazer de estratégia para o negócio dele. Então, o que eu posso fazer por você hoje se olhando no espelho? Olha que forte. Ô, Thiago, você tocou num ponto aí, cara, que o ano passado eu pensei muito sobre isso, né? Qual o nosso papel aqui na Terra? Porque independente da religião que você tenha, se você acredita em ressurreição, em reencarnação e tal, você vai ter a sua crença. O Thiago daqui a pouquinho vai falar sobre isso também. Pô, a gente vê as pessoas, né? Pessoas que fazem as coisas erradas, pessoas que têm uma oportunidade de ter um crescimento profissional. A pessoa ela tem um potencial muito grande, né? Ela pede as coisas a Deus, mas tem uma preguiça de poder correr atrás. E uma coisa você pode ter certeza, tá? O que você pedir, Deus vai te ajudar, mas a sua parte você tem que fazer, não tem como. E aí eu comecei a pensar sobre isso, cara, assim, pô, por que eu vim aqui, né? E tentando ver, às vezes, as pessoas, amigos que foram embora muito cedo, né? E eu falo, poxa, o cara tinha uma vida inteira pela frente, alguma coisa, mas ele não aproveitou, não fez isso, não fez aquilo. E aí me deu um negócio meio esquisito que eu falei, cara, eu preciso fazer as coisas. Eu escrevi 3 livros e não publiquei nenhum. Eu quero ser avô, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse negócio. Será que eu vou deixar isso aqui pra minha filha? Será que eu vou conseguir fazer esse negócio? Será que eu vou... Mas me deu uma loucura. Que aí eu conversei com a minha psicóloga e ela falou, calma, respira, você não vai partir amanhã, vão por partes. Você já faz muita coisa, você já organiza muita coisa, aí a gente começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Mas tem hora que a cabeça dá esse bug, porque você quer fazer esse monte de coisa, você talvez não tenha nem condições físicas, emocionais e financeiras para poder fazer, você acha que o tempo está acabando, né? E você fala, poxa vida, eu não quero vir aqui, eu não quero ter vindo aqui e não ter feito nada do que eu queria e principalmente ajudar as pessoas, né? Todo final de ano, quer dizer, todos os meses, mas quando chega no fim do ano a gente faz uma campanha de cestas muito grande.
E a gente vê realmente aquilo que a gente tem, que a gente precisa agradecer todo dia, né? As pessoas que não têm nada mesmo assim. E eu falo, cara, eu não sei qual é o nosso papel. A caridade é uma delas, a gente corre atrás e faz, mas eu ficava pensando, me deu esse bug do que eu preciso fazer, será que eu estou fazendo a coisa certa e tal, com medo do tempo acabar. E isso, hoje em dia, eu não sei se é por conta dessa correria, do que vem acontecendo, essa pandemia que veio também, que fez um monte de coisas, mas a galera tá no 2x ali, tá na velocidade, quer que as coisas aconteçam, mas você não tem um planejamento, você não sabe o que você vai fazer, você não tem uma estrutura pronta, né, Thiago? E aí, quando a gente fala que não tem estrutura pronta, não tem uma visão positiva de futuro e não tem um alvo, eu acabo fazendo para agradar as outras pessoas, eu acabo fazendo para me mostrar para as outras pessoas, ou eu não tenho clareza do que eu quero. Esses dias no atendimento eu falei o seguinte, imagina que você tem todo o dinheiro disponível, 200, 300, 500 milhões na conta, uma independência financeira, sabe assim? Como seria a sua rotina? Uma vez fiz essa pergunta também nos stories, 99% não sabia como seria a rotina se tivesse absolutamente tudo, que talvez até no inconsciente está pedindo para Deus. Sabe assim, meu Deus, aquela casa, aquele carro, aquela viagem, não sabe nem para onde quer ir. Exatamente. Então assim, como que eu vou almejar algo que eu nem sei exatamente o que é? Eu não consigo tangibilizar, muito menos em visão. E é onde entra o trabalho do Thiago Rastelli, principalmente na parte sistêmica. Porque o que acontece na maioria dos empresários e na maioria das pessoas é a síndrome do domingo. Sabe qual que é a síndrome do domingo? Meu Deus, no domingo eu preciso almoçar com essa família, eu preciso falar não sei com quem, eu preciso mandar um presente para um amigo, eu preciso mandar essa mensagem, quer fazer tudo no domingo. Por quê? Não fez na segunda, não fez na terça, não fez na quarta. Semana acabou. A semana acabou porque a gente foi aprendendo assim ao decorrer da vida. Mas imagina se for diferente. Imagina se eu conseguir, a gente tem 11 pilares na nossa vida, né? Do pilar espiritual, saúde, emocional, pilar servir. Imagina que se de forma intencional eu começar a plantar todo dia. Sabe assim, todo dia eu converso um pouquinho com Deus. Todo dia eu falo eu te amo para as pessoas que eu amo. Todo dia eu surpreendo alguém que eu amo. Todo dia eu leio 10 páginas de um livro. Sabe assim, todo dia eu cuido um pouquinho do meu dinheiro. E aí daqui a pouco eu não preciso fazer tudo no domingo, porque aí vem a síndrome, eu preciso ir no mercado de domingo, eu preciso fazer tudo no domingo e eu acabo não fazendo nada. Exatamente. Só que quando a gente entende o real sentido da vida, e para mim, Thiago Rastelli, qual que é o real sentido da vida? Eu tá em velocidade zero aproveitando com as pessoas que eu amo. Há muito tempo, Hamilton, e eu vou fazer um desabafo. O que a gente fala aqui, fica aqui, né? No ar. Vou fazer um desabafo aqui. Durante muito tempo eu queria salvar o mundo. Sabe assim, aquele, meu Deus, eu quero salvar o mundo, eu quero falar para milhões de pessoas, quero ser aplaudido, E realmente fui aplaudido. Falei para 30 mil pessoas com o Paulo Vieira, lá no Método CIS, né? Já dei grandes palestras, mas eu era, como se diz, né? Desculpa a analogia, eu era vaiado dentro de casa. Sabe assim? Então, o que adianta eu ter o mundo inteiro? O que adianta as pessoas me admirarem e eu não saber nem quem eu sou dentro da minha própria casa? Sabe assim? A obesidade mórbida sangrando pela garganta e o orgulho dizendo, me paralisando. E o orgulho não conseguindo eu dar um abraço, eu dar um eu te amo, eu dormir sem conversar. Sabe umas coisas? Como que eu vou ser uma pessoa extraordinária que convive com essas disfunções? Então, o meu trabalho é o poder do todo dia. Todo dia eu faço um pouco. Porque é igual na empresa. Adianta eu chegar para o empresário e falar assim, teu líder tem que fazer isso, teu colaborador tem que fazer isso. Não. Qual que é o meu papel hoje dentro das empresas? A tua empresa tem que ser um centro de educação. Porque o que eu mais ouço dos empresários, eu não acho as pessoas prontas. E não vai achar as pessoas prontas. Nunca, né? Você vai ter que prepará-las ao longo da jornada. Então imagina, o desafio é o desafio do todo dia. Eu gosto de dizer, Hamilton, e já fica mais essa orientação. Quando a gente vai numa festa ou num casamento, nosso banho não é diferente? Tudo. A gente toma um banho diferente, passa um perfume diferente. A gente, quando vai receber uma visita em casa, coloca o melhor prato, não é assim? Só que lá em casa eu comecei a fazer diferente, Hamilton. O melhor prato, melhor xícara, melhor talher é para mim e para minha esposa. Todos os dias é o dia do banho do casamento. Eu esfrego, eu passo o melhor perfume, porque hoje é o melhor dia de eu viver o extraordinário. Hoje é o melhor dia de eu mandar aquela mensagem para alguém e falar assim, eu te amo. Porque, Hamilton, nós vamos entrar nesse tema, eu descobri que a vida é implacável. Se eu não fizer hoje, talvez amanhã eu não tenha essa possibilidade. Exatamente. Então, fica mais essa lição.
Ó, é uma aula que você está tendo hoje aqui com o Thiago Rastelli, cara, muito feliz com a presença dele. Se você ainda não conhece, ele vai lá no Instagram, tá bom? Para você já colocar, é ao contrário, você vai no Rastelli, Thiago, isso mesmo. tá? Para você, Thiago com TH, Rastelli com 2 L's, para você conhecer o trabalho dele, que é sensacional. Enquanto ele toma água, deixa eu falar aqui da Ana Campos Consórcio e Consultoria. Cara, Ana Campos, ela trabalha com consórcio. Se você tem o seu sonho, né, de ter o seu carro, sua casa, e você tem aquela possibilidade através do consórcio, tá? Juntamente com o consórcio União. Qual que é a vantagem? Com a Ana Campos, você vai ter ali o seu contrato e até a 4ª parcela você já vai ser contemplado. Além disso, você pode trabalhar com consórcio também. Olha só que bacana, né? Porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E é uma área que ela tá tendo essas mentorias dela, tá tendo as lives e vai te explicar como que você pode também entrar nesse mundo dos consórcios. Entre em contato com a Ana Campos, que com certeza você vai fazer o melhor negócio da sua vida ou vai trabalhar com aquilo que você ama também e ganhar uma grana bem legal. Deixa eu agradecer aqui a Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Cara, são mais de 40 anos de tradição em Rio Preto, fica na Major Leoléo 1120, próximo da igreja São Judas. Agora tá reformada, nova cara e aquele atendimento especial, né? E ali você encontra carnes inspecionadas todos os dias, tem as carnes fracionadas, que são os kits mistura, para a semana inteira. Para você que tá fazendo dieta, tem um kit mistura light, que é muito bacana também. Final de semana tem assados, tem sempre um doce especial. Entre em contato com a Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Agradecer a St. James Barbershop, um lugar especial para você cortar o seu cabelo, fazer a sua barba, uma experiência diferente, tá? Lá tem um bar exclusivo, você pode também, tem podóloga, cara, tem muita coisa bacana. Fica ali em frente à Praça do Vivendas e você pode fazer o seu evento, tá? Tem o dia do noivo, tem muita coisa legal. St. James Barbershop com a gente por aqui no Noar. Falar da loja mais perfumada da cidade, que é a Interessências. Na Interessências você pode encontrar o perfume, aquele perfume fino, aquele perfume bacana, a matéria-prima para você criar e fazer o seu perfume. Ali tem velaria, tem um monte de coisa bacana, tá? Se você não conhece ainda, vai lá no interessências.com.br, @interessências, você vai conhecer o mundo da perfumaria aqui em Rio Preto. Com a gente por aqui também a Loja Espírito Santo. Cara, a Loja Espírito Santo, ela tem tudo aquilo para você que tem a sua fé católica, mas também você vai encontrar muita coisa legal. Entra lá no Instagram, @Espírito Santo Rio Preto, tá bom? RP. Inclusive lá você vai encontrar o Fala Senhor, cara, que é um devocional sensacional, que todo dia tem o evangelho do dia, você vai ler, tem um lugar para você poder estudar, para você escrever certinho, fazer as suas anotações. Se você não conhece ainda, Fala Senhor, é da Loja Espírito Santo, nossa parceira por aqui também. Pra gente fechar mais essa parte dos patrocinadores, deixa eu falar da Go Hit, que é a academia onde a gente treina, né? Todo mundo sabe que eu fiz a bariátrica, perdi muita massa magra e você precisa entrar em forma. Na Go Hit você tem ali é um método especial para todo tipo de treinamento, tá? Primeiro, você que quer fazer uma avaliação em alta performance, você vai encontrar lá, com certeza, um sistema especial para você. Se você quer apenas sair do sedentarismo, também tem. A galera que fez a bariátrica como eu, também você vai encontrar. Tem ainda jiu-jitsu, tem muita coisa bacana, tá? Faça uma aula experimental, conheça você também a Go Hit e falar da comunicaled.com.br, nossa parceira também, os melhores LEDs em condomínio, cara. É muito bacana isso, tá? A sua marca exposta nas localidades de condomínio aqui da cidade, a sua marca vai estar exposta com a Comunica LED. Entra em contato, você vai ver que o preço é muito bacana e, além disso, a sua marca vai estar com uma visibilidade alta nos condomínios, tá bom? comunicaled.com.br por aqui também. Aproveitar e mandar um salve pra galera que tá aqui no chat participando com a gente, né? A Ricelinha tá mandando boa noite aqui. Nossa, Milton, tá arrasando no look hoje. Hoje eu pus até um negócio aqui pra receber o Thiago, né? Pelo amor de Deus. Que mais? O Rodrigo Rastelli tá dando boa noite pra gente. A Manu tá mandando boa noite também. A Ricela tá aqui. O problema hoje é que as pessoas usam a falta de tempo como desculpa, né? Tem muita gente fazendo isso também. O Eliseu tá aqui, ó. Parabéns, Thiago. Tamo junto, meu irmão. O João Paulo dando boa noite. O 10 Complicado tá mandando Thiago é fenomenal. E a Sandra também tá dando boa noite aqui, falando que hoje com o top do Thiago Rastelli. Muito legal aí a galera participando junto com a gente. Ô, Thiago, uma das coisas que você disse, né? Muita gente fala assim, pô, eu tenho um sucesso fora, eu faço isso, faço aquilo, mas dentro de casa você não é o ídolo, você é um cara que faz tudo errado e alguma coisa nesse sentido. E você faz esse trabalho para realmente fazer essa transformação na vida
dessa pessoa, que automaticamente a família vai ser a transformação, a empresa, funcionário e tudo mais, né? E você passou por uma transformação muito grande, que é a questão do seu peso. A obesidade é uma coisa que, querendo ou não, só quem é obeso que sabe as dificuldades. E às vezes eu levava muito em relação, porque eu faço programa de humor na rádio, eu brincava muito, era uma defesa minha, que até minha psicóloga um dia falou assim, para com isso agora. Para com isso agora, porque é uma doença, é uma coisa séria, né? No seu caso, eu acompanhei de perto, vamos dizer assim, porque eu já sigo você há muito tempo, e eu via tudo que você fazia, os seus passos, e, querendo ou não, motiva as pessoas. Porque a gente até brinca, né? O cara que consegue perder mais de 30 quilos sozinho, o cara consegue fazer qualquer coisa na vida dele. E é mais ou menos isso, porque era mais um empecilho, era mais um percalço que você tinha e que você procurou vencer, né? Você falou aí, né, são as historinhas que a gente conta. E eu também contava muita historinha. Eu contava que a academia ficava longe de casa, eu contava que eu não tinha a melhor roupa para treinar, eu contava que na época minha noiva não fazia comida para mim, não deixava as marmitas prontas. Sabe assim, eu sempre culpava o mundo inteiro, mas não tinha autorresponsabilidade. Aí eu comecei a olhar para as minhas atitudes, né, buscar ajuda também profissional, né? Porque a obesidade, ela vai muito além, né? Porque é uma fome emocional, né, que você não se explica. Aí vários exames, né? E aí eu fui mudando a minha rotina aos poucos, né? Eu fui primeiro, e é bíblico isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu fui buscando formas de me amar, Milton. Né? Eu sempre, ao longo da minha jornada, ficava esperando que viesse do externo a validação, que viesse do externo o elogio. Mas eu entendia que o mundo, desculpa a expressão, você que tá me seguindo, que o mundo não tá nem aí pra você. Não tá Sabe mesmo. assim? O mundo não tá nem aí pra você. Então, o que eu comecei a fazer? Já que o mundo não tava nem aí pra mim, eu comecei a fazer por mim. Né? Então, eu comecei a cuidar da minha alimentação, cuidar da minha rotina de atividade física. Eu lembro que um dia eu pedi pra Carol, minha esposa, amor, tira uma foto minha. Eu tirei a camiseta, o orgulho era tão grande, Hamilton, que a hora que eu vi a foto, eu falei, cara, esse não sou eu. Eu não acreditava que estava assim, porque eu não queria olhar para as realidades. Agora você imagina, quem não olha para essa realidade, quais são as outras realidades que também você não está olhando? E aí foi me caindo muita ficha. Aí eu fui fazendo o quê? Buscar os profissionais para poder me dar as diretrizes que eu precisava. Mais uma vez, até acho que eu falei no começo do episódio, cansei de fazer pelas minhas próprias mãos. Cansei de achar que eu sabia de tudo, mas na verdade eu precisava de alguém que falasse, Thiago, você vai pegar isso e vai fazer isso, e vai seguir esse caminho. E aí as coisas foram acontecendo e aí eu fui gostando. Sabe assim, porque você tá vivendo isso, né? A roupa começa a servir, né? Você começa a ter mais qualidade. Os exames, Hamilton, saía sangue da minha garganta. Nossa. Sabe assim, a disfunção era tão grande e a gente vai acostumando, né? Eu acostumo com a dor na perna, eu acostumo com a dor no ombro, eu acostumo com sangue na garganta, eu acostumo dormir sentado porque deitado dava muito. Sabe assim? Isso aí. Mas até quando a gente vai acostumar com aquilo que nos distancia do extraordinário? Por que não comigo? Né? Por que não a minha saúde também não pode ser extraordinária? Por que não o meu café da manhã não pode ser extraordinário? E hoje em dia, quando eu não treino, né, às vezes tem alguma eventualidade, eu já começo a entrar em estado de calamidade pública. Porque eu já não quero mais me distanciar de quem eu estou me tornando. Né? Porque eu sei onde eu quero chegar, mas o que eu preciso fazer para chegar lá? Então, eu acho que esse é um ponto também importante. Né? E mais uma vez, aquela ferramenta, a única coisa. Quem está nos assistindo, qual que é a única coisa que você pode fazer hoje? Talvez a única coisa que você pode fazer hoje é procurar um nutricionista. É procurar uma academia, que você até divulgou aqui já. É procurar, talvez, alguém que te ajude a entender o porquê você faz aquilo que você faz. Sabe assim, e tentar de parar a ter as respostas prontas, seja vulnerável, humilde. Eu acho que eu moer o meu orgulho, Hamilton, foi um dos principais caminhos que eu segui na minha trajetória. E tem uma coisa muito importante também, porque hoje o Thiago, como mentor, ele sabe disso, né? Você emagrece, mas a sua cabeça ainda continua de gordo. Então, o seu controle, ele é diário, é todos os dias, é esse leão que você tem que, né, domar. E isso é uma coisa que não é fácil. Isso é uma coisa que não é fácil. Porque é o poder do todo dia, Milton. A gente venceu, principalmente quando você vence 20, 30 quilos, a gente venceu uma parte da batalha. Sim. Porque a outra parte é a gente entender os gatilhos emocionais que vêm junto com isso. Quais são as palavras que nos ferem,
né? Porque tem muita ligação Sim. com a rejeição, tem muita ligação com a comparação, tem muita ligação com uma série de fatores que é individual de cada um. Então, por isso que eu acho que a obesidade, ela me transformou no primeiro ponto de eu me olhar no espelho e moer o meu orgulho. De eu falar assim, cara, eu tô igual a você, já tem livro escrito que eu preciso divulgar. Nós já vamos fazer um combinado aqui. Mas por que isso? Porque a gente disse sim para as nossas vidas. Eu acho que esse é o mais importante. E em outras áreas da vida, talvez outras pessoas precisam também dizer esse sim. Né? O sim para essa vida que você merece viver. Então, esse meu sim, acho que está me trazendo, né, o milagre de Deus aí em todas as áreas. Ô, Thiago, e é uma coisa que, bom, você pode falar aí porque você conquistou isso antes, né? Tudo muda na vida, né? A sua perspectiva, aquilo que você vai ter mais, porque com uma qualidade de vida, com a saúde que a gente ganha, não é uma sobrevida. Você realmente, antigamente você estava sobrevivendo. Sim. Que você não sabia, pô, daqui a pouquinho vai me dar um negócio, acontece um negócio aqui, uma dor aqui, alguma coisa, igual você falou de coisas aí na garganta e tal. E aí tudo aquilo que você sempre quis, aqueles planos, os projetos, talvez você não conseguiria com o peso que você estava. E Hamilton, eu falo que, além de tudo isso, aquilo que eu falei daquele parque, eu fui para os Estados Unidos o ano passado, e o ano passado eu já estava, já tinha eliminado os quilos, né? Mas em uma oportunidade que eu fui, quase que os brinquedos não fechavam na minha perna. Isso aí. Então, assim, eu fui uma vez numa farmácia pesar, apareceu 2 pauzinhos lá na farmácia, na balança. E aí eu perguntei pra moça, eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou, não, tá normal, é que ela pesa até os 100 quilos. Aí eu falei, tá, na época até com vergonha no dia. Sabe assim, você começa a se calar. E aí quando você se cala, você não propaga pro mundo a tua missão, você não propaga pro mundo o teu propósito. Porque na verdade o que eu queria com a minha obesidade mórbida, sabe o que era? Me esconder. Eu não sou compatível com esse ambiente. Tudo isso, a minha mente dizendo pra mim. Então tudo vai mudando, né? Porque eu vou me transformando, a gente vai se transformando. Tiago, vou falar um pouquinho sobre as crenças que te limitavam, vamos dizer assim, né? E principalmente em relação à sua identidade, né? Que é uma coisa meio assim. Que você falasse um pouquinho sobre quais eram essas crenças e como que você conseguiu, né? Organizar tudo isso. Hamilton, crença é tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu durante toda a nossa vida e principalmente durante do 0 aos 12 anos. Eu ouvi muito, principalmente de papai, eu vou dizer porque a gente já conversou sobre isso, ele falava assim pra mim, filho, dinheiro não traz felicidade, rico não vai pro reino dos céus, olha, você tem que sair de casa e matar um leão por dia. Aí eu saía de casa, não tinha leão pra matar, Hamilton, eu corria atrás do leão. Sabe assim, eu não conseguia ter um dia tranquilo, porque se eu aprendi que eu precisava sair de casa para matar um leão por dia, olha que loucura. E aí a gente começa a se sentir culpado. Culpado quando eu recebo um dinheiro, culpado talvez, e você que está nos seguindo aqui hoje, assistindo esse vídeo, talvez o teu próximo faturamento é dessa crença que você precisa trabalhar, porque talvez você chegou num nível de faturamento, e olha só que maluco isso, Hamilton. Às vezes você dobra o teu faturamento no mês. Você fala, meu Deus, cara, que maravilha, aconteceu. É inconsciente a autossabotagem, Hamilton. Você volta da estaca 0. Algumas pessoas voltam no vermelho, no cheque especial. Mas, gente, eu não acabei de dobrar o meu faturamento. Mas é porque a tua crença limitante te limita até esse termostato financeiro. Você não consegue se sentir merecedor de usar aquela roupa, de ter aquele faturamento, de ter aquele carro, de ter um monte de coisas que você vai se distanciando. Existe a chamada pirâmide do indivíduo. A base é a identidade, o meio é a capacidade, o topo o merecimento. Se eu não acredito que eu sou capaz, eu não produzo e eu não tenho resultado. Se a minha identidade está disfuncional, nada... Por isso, quando os empresários me contratam, Thiago, dá um treinamento para minha empresa, dá uma palestra para minha empresa, acha que eu vou ser pura e simplesmente técnico, mas não. Eu vou ser emocional. Eu vou fazer com que você reprograme a sua crença, com que o seu colaborador reprograme a sua crença, porque só assim a gente vai atingir resultados extraordinários. Sabe assim? Vamos imaginar qual que é o teu próximo faturamento extraordinário que você quer alcançar. Se veja faturando isso. Qual que é o sentimento que você tem? Meu Deus, eu tô me vendo pegando esse dinheiro, eu tô me vendo nessa viagem, eu tô me vendo nisso. Eu tenho o meu mural da minha vida extraordinária. Porque eu sei que a nossa mente funciona muito melhor com imagens. Porque quando eu fecho meu olho, eu sinto o cheiro, eu vejo, eu ouço, e aí a gente precisa ir nos colocando. Porque se a minha mente não enxergar, Milton,
nada vai acontecer. E é uma coisa estranha porque a gente percebe, né? Muitas pessoas, elas acham que assim, é errado você ter as coisas, principalmente de maneira honesta, né? Parece assim, poxa, nossa, eu tenho dinheiro para comprar um carro que eu queria, mas será que é certo, né, eu comprar esse carro? Pô, cara, você trabalhou para isso. Pô, eu queria tanto levar minha família para poder conhecer a Disney, para poder viajar a algum lugar. Mas será que alguém vai falar alguma coisa e tal? Será que como é que funciona? Cara, você trabalhou, você lutou, você conquistou isso, né? Isso tudo veio de uma conquista, veio do seu suor. Então, realmente é por merecimento. Mas se a pessoa não tiver com essa mentalidade de que tudo que ela está construindo é para ela sair de onde ela está, para ela chegar no próximo passo, ela vai continuar sempre lá atrás, né? E aí acontece a repetição de padrão. A hora que você vê, você está repetindo um padrão de alguém da tua descendência, né? Bisavô, avô, pai, mãe. E aí a hora que você vê, você fala, meu Deus, eu estou carregando um peso que não era meu. E aí eu não consigo gerenciar, eu não consigo liderar, eu não consigo me posicionar, eu não consigo falar não. Porque vai muito além. Eu dou treinamento de perfil comportamental também, vai muito além de perfil comportamental. A crença é a raiz de todos os nossos ou problemas, ou sucesso, ou crescimento. E aí é que vem essa questão que você disse, porque às vezes eu conquisto algo e vem a culpa. Só que quem é culpado, Milton, não tem liberdade de poder usufruir daquilo. Exatamente. Então tem muito empresário culpado que não consegue usufruir de tudo que está conquistando. Ô, Thiago, e aquela pergunta de milhões, né? Como que a pessoa consegue identificar que ela está se sabotando, né? E principalmente essa sabotagem dela em relação a essas crenças, né? Porque é uma coisa que ela já traz, né? Ela tem que mudar isso. Hamilton, eu acho que a melhor forma da gente olhar para as nossas crenças e identificar se tem alguma coisa errada são os nossos resultados. Tiago, meu pilar espiritual, independente de religião, eu estou conectado com o Deus que eu acredito? Meu pilar conjugal, eu estou tendo um relacionamento saudável? Meu pilar filhos, eu estou tendo, né, um olho no olho, paciência com os meus filhos? No meu pilar saúde. Então, quando eu começo a olhar para os resultados, eu vou começando a identificar as minhas crenças. Porque aí a gente fala, nossa, Tiago, é verdade, porque na saúde eu nunca consigo sair daquele peso. Ou seja, crença. Nossa, é verdade, Tiago, na minha religião, na minha espiritualidade, eu nunca consigo ir além disso. Crença. E aí você começa a olhar para esse resultado e fala, não, eu não quero mais isso. Se eu não quero mais isso, qual é a nova história que você vai começar a escrever a partir disso? Que foi o que eu falei, a visão positiva de futuro, o alvo, o planejamento de metas e objetivos. Por exemplo, quem ainda não fez para 2026, onde você quer chegar em 2026? Não. Né? Uma pergunta a se fazer nos 11 pilares da sua vida. Sabe assim, tem um pilar, por exemplo, o pilar servir. O quanto a vida de outras pessoas é mais feliz porque você existe? Porque você está crescendo, você está indo para o próximo degrau. Mas o quanto disso você tem gerado de transformação? Então, acho que essa consciência é importante a gente gerar também. Isso é uma coisa que não dá pra, vamos dizer assim, negociar, né, Thiago? Porque não tem um líder com essas crenças pequenas, porque elas ficam sempre amarrando, né? Fica sempre deixando você preso. Você não consegue dar o próximo passo, né? Um líder que não tem essa ambição, né, de crescimento, um líder que não tem essa ambição, por exemplo, do crescimento, do conhecimento, de novas habilidades, um líder que não almeja, né, em 2026 sair da zona de conforto, infelizmente ele vai fracassar, ele não vai conseguir treinar pessoas, ele não vai conseguir ir para o próximo nível, porque hoje é uma habilidade. A inteligência emocional, né, que inclui várias coisas, empatia, eu saber lidar com as outras pessoas, eu ter a automotivação, eu ter a autoconsciência. Liderar pessoas, Hamilton, é um negócio forte. Sabe assim? Às vezes a pessoa fala, eu quero cargo de liderança, eu quero ir para gestão, mas não sabe o que vem junto. Tem muitas coisas boas, mas junto vem muita responsabilidade. E aí, líder, você é responsável por treinar pessoas. Você é responsável por ser o maestro de um time. Você é o responsável. Tem um livro que eu gosto muito do Jim Collins que ele diz, né? Se o teu time tá indo bem, aplausos pro seu time. Se o teu time tá indo mal, a responsabilidade é toda da liderança. Porque ele foi conivente, porque ele não contratou certo, porque ele não treinou, porque ele não desenvolveu, porque ele deixou passar, porque ele não conseguiu se posicionar. Então, liderar é um ato de responsabilidade.
né? Eu acho que esse é a grande fortaleza. E a gente que acompanha muito em relação a essas redes sociais, uma das coisas mais sensacionais que você disse aqui hoje é a questão assim, você explicar para esse líder, explicar para esse dono dessa empresa que a empresa dele tem que ser uma empresa onde a educação tem que estar presente, né? Que é dali que vai ser, que inicia tudo. Mas tem gente que não nasceu para ser líder, ele é só o chefe, ele é só o dono, né? E aí eles contratam um CEO, contratam alguém para poder estar fazendo isso, por mais que ele te contrate, você vai lá, faz a palestra, explica para ele, faz a mentoria, mas não é dele, ele não tem essa capacidade de liderar. E como fazer nessa situação? Tudo é treinável, né? Basta a gente querer. Eu chego nas empresas, tem gente que fala assim, Thiago, mas o meu perfil comportamental, né? Porque existe uma teoria que eu difundo muito, que a teoria diz, que hoje nós não vamos falar sobre isso, mas o meu perfil comportamental, ele não é pertinente. Não, calma. Todos nós conseguimos liderar, mas a gente precisa entender os nossos pontos fortes e os nossos pontos a desenvolver. Então, mais uma vez aqui no ar, vou ser vulnerável com você. Qual que é o meu ponto forte? Comunicação. Qual que é o meu ponto fraco? Organização. Então, eu potencializo o meu ponto forte, que é a minha habilidade de comunicação, para lidar com outras pessoas e busco ferramentas que me ajudem a transformar essa fraqueza em também uma força. Mas para isso eu precisei querer, para isso eu precisei buscar conhecimento, para isso eu precisei ir atrás desse desenvolvimento. Então, todos nós temos forças e todos nós temos fraquezas. Isso aí você tem que identificar, né? Porque senão a sua empresa, você não vai conseguir fazer essa liderança que é necessária, principalmente para o crescimento dela. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula, ela mandou o seguinte, Thiago, em que momento você percebeu que a sua história não era só sobre você, mas sobre servir outras pessoas? Olha, eu acho que teve vários momentos, quando uma pessoa me mandou uma mensagem desistindo de tirar a vida, quando uma pessoa desistiu de terminar um relacionamento, quando uma empresa começou a dobrar o seu faturamento, quando histórias foram começando a ser contadas. E aí, eu conversando com Deus, né, na minha intimidade, meu Deus, me dê forças para que eu seja a sua voz. Quando eu vi, né, eu recebo muitos casos, por exemplo, de perdão, né, de filho para pai, né, de filha para mãe, sabe assim, um encontro de gerações. E aí eu falo, Deus, só me usa. Sabe assim, não é mais sobre o Thiago. E aí parou de ser sobre o Thiago. Então por isso que hoje eu não me permito desistir. Porque quando você olha, Milton, uma empresa prosperando, uma empresa crescendo, uma empresa que tinha 30 colaboradores, daqui a pouco tem 100 colaboradores, porque você deu uma orientação, você mentorou, você transformou aquela realidade. Eu não gosto de dizer que virou chave, mas você empilhou uma nova memória com base na crença daquela pessoa. Que preço que paga isso? Que preço que paga eu colocar minha cabeça no travesseiro e eu saber que um pai está voltando melhor para casa, uma mãe está voltando melhor para casa, um filho está voltando melhor para casa. E, consequentemente, isso se transforma na liderança. Porque tem gente que fala assim, mas você tem que ensinar as pessoas a deixarem as emoções em casa. Mas a gente não consegue deixar a emoção em casa. Né? A gente traz com a gente mesmo. Agora, imagina quando você leva um treinamento para dentro da empresa, o teu colaborador, que está talvez com um desafio financeiro, ali dentro ele tem um apoio de consultoria, ali dentro ele tem uma informação que talvez fora ele não teria. Quando eu era... Porque na escola a gente não aprende muito, né, sobre a inteligência financeira. Então, assim, eu acho que a minha trajetória, ela me mostrou o seguinte, é possível ter uma vida extraordinária, é possível a gente propagar o bem, é possível, através da comunicação, que é algo que me pega muito forte, a gente transformar vidas, Hamilton. Acho que esse é o legado que eu quero deixar na minha carreira e para as pessoas que me seguem. Amém. Para você que está acompanhando aqui, cara, uma baita aula hoje, recebendo aqui esse cara sensacional, Thiago Rastelli. Não esqueça de seguir ele nas redes sociais, tá? Rastelli Thiago, com 2 L's e TH, para você conhecer também. E é claro, para você que tem a sua empresa, para você que está acompanhando, para você que vai estar maratonando depois desse episódio aqui, entre em contato, tá bom? Tá aqui na nossa tela. Entre em contato depois com ele para você fazer a mentoria da sua empresa. Aproveite que o ano está começando para você já mudar tudo isso que está acontecendo com você
que é com certeza especial e é sensacional, né? Aproveitar aqui, deixa eu mandar um abraço, tem um cara muito legal um cara muito especial pra mim, um grande amigo, é patrocinador e amigo que tá assistindo aqui, que é o Igor Galo, nosso querido Igor do Fernandão Bebidas. Que legal. O Igor é um cara que, pô, é sensacional desde o início, todos os projetos lá na rádio aqui, tá sempre junto, é um cara sensacional. Eu me espelho muito nele também como homem, né? Como pai, como esposo e tudo mais, porque o Igor é um cara que você quer ficar perto dele, né? Você quer crescer junto com ele, é um cara e também tá nessa luta também, ele tá fininho, né? O pijama dele agora tem uma listra só, mas tá lá. O Igor, obrigado por tudo, já falei isso pra você várias vezes, você é um cara sensacional, você faz parte de tudo isso aqui também, tá mandando aqui boa noite pra gente. Que legal. O João Pedro tá mandando boa noite também, quem mais aqui que tá? O Renan Buca, boa noite pessoal do Noar, o Lázaro também tá por aqui, o pessoal do Sanso Estúdio tá aqui, ó, estarem em movimento sempre. Parabéns, Thiago, você é fera. Galera lá do Sanso Estúdio, Danilão, também a Thaís, muito obrigado, galera, sempre junto com a gente por aqui. Ó, lembrando que você pode mandar a sua perguntinha para você que tá assistindo, tá? Você tem que estar inscrito no canal. Se inscreva rapidamente, você já pode estar mandando a sua pergunta aqui para o Thiago. Ó, você lembra hoje você tem mais de 600 mentorados aí, né? A gente tem, eu vou falar alguns nomes aqui que eu conheço, obviamente tem muito mais, mas nós trouxemos aqui o ano passado, diretamente do Bebê Onça Burger, o nosso querido João, o Jota, né? Veio por aqui. O Gabriel, que a gente está tentando trazer ele, que é da Coxinhas Badi também. Badi, outro... São alguns cases de sucesso, alguns dos cases de sucesso que você tem. Mas você lembra qual foi o primeiro mentorado seu? Como você se preparou? Como que foi que você falou, não, eu vou passar todo esse meu conhecimento, essa minha bagagem, vamos para cima, vamos resolver isso aqui? Olha, eu não lembro o primeiro mentorado, eu só sei que a minha esposa que tá assistindo aí, ela passou uns apertados comigo, porque assim, eu sempre quis entregar muito, Hamilton, né, nos meus eventos, nas minhas palestras, e eu sempre tive, além de ter aquele frio na barriga, eu sempre pedia muito um direcionamento de Deus. Boa. Né? Então, antes de qualquer tipo de evento, eu sempre... Agora, não que eu não tenha esse frio na barriga, mas agora já tá mais natural, vamos se dizer, né? Porque lá no comecinho eu ficava pensando, meu Deus, e agora? Como que vai ser? E aí transformava, e aí mudava, e aí... E você falou do João, né? Do Coxinha. Eu falo que eu sou muito grato pelas pessoas, né, que cruzam o meu caminho, porque tem um propósito, Hamilton. Né? Tem gente que me conectou lá atrás, lá no ano passado, e aí demora 3, 4 meses, volta, fecha comigo, porque era naquele momento para ela absorver aquele conteúdo. Então não é sobre o dinheiro, né? É sobre a transformação. O dinheiro é consequência. E aí esses nomes, né, que você disse, e tantos outros que estão aí na lista, e a hora que eu olho e falo, meu Deus, você imagina, Milton, e até, né, pelo teu trabalho, a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente não imagina quem que tá orando por nós. Exatamente. Porque quando a gente tem 600 mentorados, ou nas redes sociais, ou as pessoas que te ouvem, né, tanto aqui no podcast quanto na rádio, a gente não consegue chegar a todo mundo, mas as pessoas que a gente toca multiplicam aquele nosso legado. Né? Então tem muita gente plantando algo que o Thiago falou, que o Hamilton falou. Então eu acho que esse é o brilho do trabalho de mentoria, do treinamento, né? Que hoje em dia, para mim, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser transformar vidas, palestrar, atender, né, no individual. Então acho que esse é um pouco do brilho que me faz viver, né, eu acho. Ô, Thiago, eu sei que isso não é uma regra, mas até falando, por exemplo, vou dar o exemplo do nosso querido Igor aqui. Tá. Quando você vê uma empresa que ela hoje, ela tá grande e tal, o Igor começou, eles começaram bem pequenos e tal, né? Aí ele você já vê foi hoje... tomar café comigo, Igor. Olha, já manda um abraço, Igor. Aí você vê hoje, o Fernandão, o tamanho que tá o Fernandão, Sim. Caminhões que entram, saem, e ali é uma correria danada e tal. E é nisso. É o propósito que eles tiveram. Ali não tem só a questão, vamos vender mais, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer aquilo que a gente tem. Existe um propósito, existe algumas coisas. Até quando ele vai contratar alguém, tem lá o que precisa para a pessoa. É motivação, a pessoa querer trabalhar, fazer isso, tal. Aí você pega coxinhas, por exemplo. Coxinha Badi. Cara, uma coxinha. Que é sensacional, que é incrível, até para nós que somos, né, em tratamento de obesidade. Mas, cara, olha o que se tornou a Coxinha Badi, né? O tamanho, e a gente consegue ver coisas grandes, né, para poder fazer. O Bebê Onça, o João esteve aqui contando a história, era no fundo da casa deles, pegou dinheiro do sogro, fez tudo. Olha o que aconteceu também. Tudo tem um propósito.
Deus está no meio de tudo, não tem como, né? Não tá para que isso não possa, para que isso não vá para frente, não acontecer. Mas tem que ter, né? Parece que não é uma regra, mas tudo que é com propósito, tudo que você sonha, tudo que você ama aquilo que você faz, acontece. Leva um tempo, tem tudo o seu tempo, mas acontece. Olha, Milton, eu sou da seguinte clareza e certeza: sem Deus nem tenta. Sabe assim, porque durante muitas vezes eu fechava o meu olho e falava, meu Deus. Ele tem que ser seu principal sócio em tudo. Ele tem que ser o principal sócio. E, Hamilton, eu vou falar uma coisa, eu escrevo carta para Deus. Olha eu faço isso também, cara. Eu escrevo carta para Deus. No meu caderno tem lá, querido Deus. Né? E às vezes eu fico bravo com Deus. Eu falo, Deus, eu não tô entendendo isso que o senhor tá querendo me dizer, mas eu converso muito com ele. Sabe assim, porque eu já tomei algumas decisões, Hamilton, na minha trajetória, porque somente com Deus. Sabe assim, porque se não fosse com a permissão dele, se não fosse com a força dele, cara, Milton, já teria desistido há muito tempo. Né? Porque empreender, lidar com pessoas, né? É uma expertise que tem que estar aqui dentro. Então, sem Deus, gente, não tenta, coloca nas mãos dele. Lógico, faz tua parte. Não adianta eu falar, ai, Deus, preciso que o senhor me dê tal coisa, e você ficar dormindo na tua casa. Igual eu deitava no meu sofá e colocava o pé na parede. E queria ter um corpo musculoso. Não, meu amigo. Deus, ele quer fazer, mas ele não vai bater na tua porta. Não, você tem... Empresa, por exemplo. Empresa faturou, chegou num determinado ponto, tem, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tem 50 colaboradores, está no faturamento legal. Só que agora, para ir para o próximo nível, precisa de ferramenta. E se a sua empresa começar a transformar, ao invés de 50, 100 pessoas? 150 pessoas. E se ao invés de impactar somente São José do Rio Preto, a empresa começar a impactar a região? Olha que loucura. Olha Deus querendo nos usar para transformar mais pessoas. É isso aí. Para mim, eu acho que missão é isso, Milton. É o quanto eu posso transformar mais pessoas. Transformar mais vidas através da minha comunicação. Então, eu não me permito parar por conta disso. Eu vou parar por conta... Não, eu não consigo mais parar, porque eu não trabalho para mim, eu trabalho para ele agora. Olha como que muda a figura. Então, esse é um pouco da lição de casa que nós temos. Tudo por ele, né? Aproveitar, deixa eu mandar um beijão aqui pra nossa querida Gabi. A Gabi é nossa patrocinadora também aqui, Gabi Fotografia. Cara, se você ainda não fez ainda para marcas, família, empresa, você precisa conhecer o trabalho dela. É incrível, a sensibilidade no clique dela é o diferencial. Vale muito a pena, tá? É Gabi de Mauro Fotografia, tá bom? Você vai encontrar em Gabi.mfotografia, tá? Ou melhor, Gabi.mfotógrafa, onde você vai com certeza fazer aí aquele clique especial para sua empresa, para o seu produto, e com certeza vai ser diferente de verdade, tá? Agradecer também aqui, gente, a Mariner Calçados. Hoje a Mariner recebeu um monte de coisa bacana lá. São 2 lojas em Rio Preto, né? Você vai encontrar ali dentro do posto Monte Carlo, no aeroporto, e tem também na Independência com a Constituição. Cara, são 2 lojas com estacionamento, climatizada, e os melhores produtos para você. Calçados masculino, feminino, você vai encontrar mochilas também, tudo em couro legítimo, qualidade absoluta que a Mariner tem. A marca Mariner, que é sensacional, né? Dê uma passadinha por lá para você conhecer os produtos da Mariner Calçados. Agradecer a Azevedo Contabilidade, que cuida da nossa contabilidade aqui do nosso No Ar, e da Áudio Treves também. Se você quer ter um 2026 mais tranquilo, sem dor de cabeça, precisa colocar tudo aquilo que você tem na sua empresa nas mãos da Azevedo Contabilidade, que a galera com certeza vai ajudar e muito você. A Barone Transportes, cara, é a transportadora que tem a agilidade, principalmente a credibilidade, né, para a logística da sua empresa. Se você precisa de uma transportadora com qualidade absoluta, Barone Transportes com a gente. Thiago tá recebendo de presente aqui uma canequinha da Encantar e Mimos Afetivos, que é a nossa parceira Renatinha, personalizado com o nome dele, para ele poder guardar de recordação desse momento, até mesmo usar aí tomando seus cafés, fazendo aí as suas mentorias. Agradecer a Renatinha. Se você quer um brinde especial para sua empresa, uma cesta especial, Encantar e Mimos Afetivos com a gente por aqui também. Daqui a pouquinho o Thiago vai receber também um kit da farofa da Nega, cara. Que legal. A farofa da Nega tá expandindo, agora também tá na Shopee, tá no Mercado Livre, tá em tudo quanto é lugar, o site tá bombando, farofadanega.com.br. São 5 sabores para você. Tem a tradicional, que todo mundo gosta, tem a de limão, tem de banana, tem caipira e tem a picante, que é a minha preferida, tá? farofadanega.com.br, @farofadanega. Você já deve ter visto pelas ruas da cidade aí os LEDs da Prime LED.painéis, que é o do No Ar. Agora a gente tá com a nossa cara também estampada já faz muito tempo, tá? Para sua marca ser vista, menos de R$10
por dia, você já tem um plano especial e nas principais localizações, semáforo fechou, a Prime LED está ali com a sua marca. Então, entre em contato e faça você também um produto especial com a Prime LED. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar do Mercadão Agropet. Mercadão Agropet é uma rede 100% riopretense, onde você encontra ali atacado, varejo, são 8 lojas, tá? Tem loja no Rio Preto Shopping, no Shopping Cidade Norte, Ibirá, tem também em Badiba City, você vai encontrar em Cedral, Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. Um abraço ao Juarez, toda a galera do Mercadão. Ó, na caixinha aqui, o pessoal tá mandando aqui, o Vinícius Dias. Fala, pessoal do Noar, tudo bem? Tiago, você costuma dizer que liderança começa por si mesmo. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e por que tanta gente quer liderar equipes, mas foge de liderar a própria vida. O Tiago já tinha falado sobre isso um pouquinho também, mas você pode completar. Eu acho que olhando por esse aspecto, né, liderar a nossa gestão do tempo, liderar a nossa saúde, liderar as nossas palavras. Então, acho que quando a gente fala de liderar a si mesmo, eu acho que é como um todo, né? No nosso lar, na nossa vida, nos nossos amigos, né? Fora tudo aquilo que eu já falei, é a gente ter uma gestão do tempo, porque adianta. Hamilton, eu vou assumir um time, né? Um time lá de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, e eu não consigo liderar a mim mesmo. Como que eu vou ter sucesso? Né? Então eu não consigo multiplicar isso, porque na liderança eu vou ter as pessoas que vão ser, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse 5 liderados aqui, é 5 mini Tiago. Eles vão seguir exatamente aquilo que eu estou vivendo ali na prática, porque pelo exemplo, o Flávio Augusto ele diz o seguinte, né? O exemplo ele não é o mais importante, o exemplo é tudo. Sim. Então não adianta, se eu não tiver exemplo de liderança nas minhas 11 áreas da vida, esquece, não vai ter resultado, volta do começo, pede ajuda, levanta a mão e pede ajuda, que eu acho que é um dos princípios de uma liderança é a humildade, e aí a gente vai por outros caminhos. Ô, Tiago, hoje são mais de 600 mentorados, né? Você tem uma trajetória incrível, muitas empresas foram salvas, vamos dizer assim, Sim. Muitas famílias foram reconstituídas, né? Em relação a esse... não sei nem se é um trabalho, acho que é uma missão que você tem, que é uma coisa incrível. Quais são as principais dores que os empresários te procuram? A gente sabe que empreender no Brasil é muito difícil, né? Seja através de impostos e tudo mais, a carga horária, você também tem em relação a você conseguir o pessoal para poder estar trabalhando também, a gente sabe que isso é uma dificuldade muito grande, mas as principais dores que você identifica quando a galera te procura? Hoje o que eu mais recebo, né, e quando eu faço o mapeamento das empresas é pessoas, processos, vendas, e aí vem toda a parte que vai ramificando isso, né? Nos processos, quando a gente pega, por exemplo, os departamentos das empresas, eu não consigo escalar o negócio se eu não tiver pormenorizado um alinhamento de expectativas, se eu não tiver um descritivo daquele cargo. Porque hoje está a Maria fazendo, amanhã entra a Joana, e aí a Maria faz de um jeito, a Joana faz do outro. Aí eu crio, por exemplo, a parte de contratação, que aí já entra na parte de pessoas. Eu não tenho um plano efetivo de contratação, mas aí entra uma pessoa, que talvez eu achei que aquela pessoa fosse maravilhosa. Eu não tenho um plano de onboarding para receber essa pessoa. E aí depois, o que acontece? Eu vou cobrar essa pessoa. Eu não contratei certo, eu não fiz um plano de onboard, eu não fiz a exatidão do que eu tenho que fazer no D1, D2, D3, todos os dias para que ela interiorize a missão da empresa. Aí você vai falar, Tiago, mas a minha empresa ainda nem tem a missão, nem tem a visão. E aí eu coloquei uma pessoa para trabalhar e ela fica o quê, Hamilton? Perdida. E aí vai para a parte de vendas. A parte de vendas, que foi aquilo que a gente conversou no começo, meu Deus, Hamilton, olha... Você que está nos assistindo, se você tem um time de venda, o que eu estou vendo aí, parece que eu estou pedindo favor nas empresas, Hamilton. Eu fui recentemente num determinado local, eu não vou citar o nome aqui, mas a pessoa que estava me atendendo, Hamilton, ela pegou o celular, eu falando aqui na frente, e ela aqui digitando, e eu na frente da pessoa. Quase que eu falo assim, dá uma licencinha, até postei esse vídeo, dá uma licencinha, eu volto depois. Sabe assim, porque não tem aquela conexão, não tem aquela... Lógico, tem a parte técnica, mas ela não soube, porque a empresa não passou. Ela não então, tá ali, processos, né? Pessoas, a parte de vendas, né? E algumas estratégias, óbvio, que acontece também de marketing, né? Eu acabo... lógico que eu não sou generalista, mas eu acabo tendo um olhar crítico bio do Instagram, né, um posicionamento do empresário perante os clientes, né, como que é essa comunicação, porque hoje é 3 segundos para a pessoa saber se ela compra de você ou não.
Agora, o quanto que você está comunicando da maneira correta? E aí vai, né, permeando outros cenários. Mas processos, pessoas, vendas, eu acho que é um ponto que mais aparece para mim. Tem algum erro, alguns erros que você pode falar assim pra gente, que são os principais, assim, que o pessoal faz, eles cometem, chega até você já consegue identificar rápido? Um dos maiores erros é contratar por feeling. Sabe assim, eu acho que, nossa, eu conversei com fulano e essa pessoa me parece que é uma pessoa extraordinária. Opa! Como assim me parece que é uma pessoa extraordinária? Você não tem a arquitetura do cargo, você não tem um teste para avaliar se essa pessoa tem a habilidade aderente a esse cargo, e aí, Hamilton, você contrata a pessoa errada. E daqui 3 meses você está gastando uma nota para demitir porque você não contratou certo. Então, investir tempo na prévia da contratação, antes de contratar. Porque se você faz isso e ainda já tem uma chance, né, de dar errado, imagina quando você não faz. Quanto de dinheiro que o empresário está deixando na mesa. E quanto que ele já não gastou, né? E quanto que ele já não gastou. É. Esses dias eu fiz uma pergunta para um mentorado, é múltiplos dígitos uma rescisão errada de um contrato que você não faz ao longo do caminho. É muito caro. É muito mais barato você treinar, é muito mais barato você fazer um plano de onboarding, é muito mais barato quando você recebe. Eu sou muito a favor de gerar pertencimento para o colaborador. Você gera limite, mas você tem que gerar pertencimento. Opa, eu perguntei para um mentorado uma vez, lógico que a gente já mudou isso, qual que é o ritual de reunião que você tem na tua empresa? E a pessoa me respondeu, não, eu faço reunião quando algo dá errado. Aí já começa a até arrepiar quando acontece. Por quê? Você faz reunião quando algo dá errado, então você valoriza o teu tempo quando algo dá errado. E as coisas que estão dando certo todos os dias, quem que valoriza isso? Porque se não tem ninguém falando, não está sendo valorizado. Exatamente. Eu gosto de dizer que o óbvio precisa ser dito, em alguns momentos desenhado, em alguns momentos repetido todos os dias. Ah, Thiago, eu não sei o que eu vou fazer com o meu time. Vai ter que falar a mesma coisa todo dia de formas diferentes. É o poder do todo dia. Falar um pouquinho sobre o Academy, que é uma coisa sensacional. A galera estava perguntando aqui, né? O que liderar o Academy entrega que vai além da técnica e a estratégia? Eu acho que é uma liderança humanizada. Né? O Liderar Academy é um projeto que eu lancei para treinar líderes das empresas. Né? Porque muitas vezes tem gente que fala assim, ah, Thiago, você vai ensinar feedback, você vai ensinar delegação, mas o Liderar Academy vai muito mais, vai muito além, porque eu vou ouvir o teu líder. Porque tem desafio que o teu líder vive que não está nos livros. Não é assim? Tem coisa que a gente vive que você pode pesquisar, nem no chat GPT não vai ter. Que é uma coisa muito específica daquele nicho. Então, essa troca da liderança, de eu pegar alguns conceitos, por exemplo, de feedback, de delegação, de perfil comportamental, de contratação, e passar para a sua realidade. Então, é uma formação de liderança, só que muito mais prática, onde ele vai ter acesso a algumas ferramentas e vai ter acesso a toda a metodologia através do Thiago Rastelli. Ô, Thiagão, você não precisa falar também o nome, claro, pelo amor de Deus, mas teve já algum case, por exemplo, assim, tem aquele case que te emocionou, que você olha hoje e fala, puxa, olha o trabalho que a gente fez, né, cara? O trabalho que a equipe fez, olha onde essa empresa foi. E aquele que talvez, não sei se você chegou a desistir ou que realmente não deu certo. Você tentou de tudo, mas a pessoa não conseguiu absorver as coisas, não conseguiu pôr em prática. Eu já precisei ao longo da jornada de demitir alguns clientes, né? Porque assim, a gente acaba colocando, né, muita entrega, só que a gente faz tudo, Hamilton, a gente só não consegue fazer o quê? A parte do cliente. Exatamente. Você pode entregar o ouro, mas se o cliente não fizer a parte, e eu tenho muitos clientes, né? Eu não vou citar nome porque eles são ciumentos, meus clientes, tá? Mas assim, às vezes começa, por exemplo, o marido, depois vem a esposa, sabe assim, querendo participar. Vocês já vão até saber quem que é. Porque aí começa uma transformação dentro de casa, no casamento, e aí o marido começa, a esposa começa, e aí a empresa inteira começa a se transformar. Então eu fico assim, lisonjeado quando eu vejo, e lógico, além de lisonjeado quando eu vejo, por exemplo, a esposa vindo ou o marido vindo, as indicações que vêm, né, Hamilton? Quando você vê uma empresa que deu certo e alguém bate lá na tua porta, manda uma mensagem, fulano de tal te indicou, hein? Porque o teu trabalho deu certo. Eu acho que a indicação, né, ela vem com gosto diferente, assim, né? Com uma vida diferente transformada. Até porque cada mentorado, cada empresa, né, é diferente, tem uma personalidade, cada um tem as suas dores, né, para poder cuidar. Tem empresa que já está mais, vamos dizer assim, preparado, tem outro que tem que começar do zero. Tem uma maturidade diferente.
Ô, Thiago, aconteceu uma coisa, a gente sabe que na vida da gente acontecem coisas que nos deixam felizes, contentes, alegres e coisas que infelizmente acontecem e a gente tem que passar por isso. E o luto é uma dessas coisas, né? Eu sofri, ainda sofro até hoje, a falta do meu avô. Fui criado pelos meus avós, chamava o meu avô de pai. E muitas vezes, quando eu estou passando por algum problema, alguma coisa, eu queria muito que ele estivesse aqui para ele poder me ouvir, para eu dar um abraço, para poder escutar alguma coisa dele. E você passou por isso também, o ano passado, né? E como que né, ter tanta coisa para fazer e ao mesmo tempo você tá com a sua cabeça daquele jeito, né? Voltada com uma saudade, com uma dor, com o luto. Olha, Milton, eu falo que essa perda que eu tive em 2025 foi a maior perda. Sabe aquela pessoa que você tem dentro de si que você fala, cara, Deus, não leva essa pessoa? Eu tinha como prioridade na minha semana, Milton, segunda, quarta e sábado, tomar café da manhã com ela. Fazia chuva ou fazia sol, eu tava lá tomando café da manhã. E eu sempre olhava nos olhos dela e dizia, vó, eu te amo. A senhora é muito importante para mim. E aí, num determinado dia, 4 dias antes do meu aniversário, eu tava indo lá, tava deixando a minha esposa, 8h30 da manhã, tava com uma camiseta mostarda, meu telefone toca, e eu tava indo deixar minha esposa e tava indo lá tomar café. A minha agenda só começava depois que eu tomava café com ela. E aí a minha agenda tocou e era uma tia minha ligando e falava, não vem, vovó faleceu. Mas, Hamilton, era um amor tão genuíno. O que ela deixa de legado, por exemplo, se ela estivesse viva hoje, e eu tenho uma avó viva que provavelmente ela está assistindo, beijo Mari, te amo meu amor, se você estiver nos assistindo, e essa minha avó que faleceu, se ela estivesse viva amanhã eu ia lá mostrar o vídeo para ela, vó, eu tava lá com a Hamilton, a senhora não acredita, e a Hamilton, ela era de uma simplicidade, de um amor, o que eu aprendi com ela ao redor da mesa, tomando um café quentinho, a minha xícara já estava ali esperando a hora que eu chegava. E quando ela faleceu, a gente foi lá na casa dela, ela não deixou herança, ela deixou um legado muito grande. Eu fiquei com a Bíblia dela, Milton. Nossa. E quando eu abri a Bíblia dela, eu vi que nos Salmos não tinha uma determinada página. Ela pegou uma folha de um caderno e ela escreveu à mão todas as linhas daquele salmo. Que isso, cara. Ela poderia ter comprado outra, mas a simplicidade dela, o sorriso. Então, Geni, ela chama Geni Aparecida. Geni, é um amor que eu tenho, Hamilton, que eu levo isso nos meus treinamentos, eu falo isso nas redes sociais, porque se a gente pode falar um eu te amo hoje, se a gente pode construir uma relação hoje, eu acho que eu não sofro tanto mais pelo luto porque eu vivi intensamente. Eu não fui aquela pessoa que guardou pra mim. Então, eu sorri junto, eu dei presente, eu passei. Ah, meu carro tava arrumando. Eu ia de Uber. Aí eu levava ali. Então, o que eu aprendi ao redor da mesa, então eu quero deixar esse recado. O que você pode viver ao redor da mesa com as pessoas que você ama? E eu aprendi, Hamilton. Cara, é muito forte esse ensinamento que ela me deixa e a saudade diária que não tem palavra que fale. Sabe assim, às vezes eu fecho o olho e falo, meu Deus, será que aconteceu isso mesmo? E aí eu sonho muito, e eu também escrevo carta para ela e eu converso, porque eu acho que o amor, ele é o remédio para todas as coisas. Então é assim que eu tô lidando com o luto, amando. Sabe assim, eu amei ela intensamente, vivi intensamente, tive momentos intensos, declarei o meu amor. Muitas vezes eu pegava naquela mãozinha dela, sabe aquela mão cheia de veia? E eu falava, vó, a senhora é importante para mim. Vó, eu tô aqui porque o tempo com a senhora... E ela achava, Milton, que fazia bem para ela. Olha. Só que na verdade era muito mais para mim. Então, esse luto que eu vivi e tô passando tem me tornado infinitamente melhor. Por que melhor? Porque eu tô dando valor no hoje. Tô dando valor no agora. E como Deus é maravilhoso, perfeito, ela morreu, passaram-se 2, 3 meses, eu descobri que vou ser pai do meu primeiro filho, Gael, que tá chegando por aí. Ele não vai substituir, mas eu falo que é a vida em movimento. Né? Então, assim, é como se ela tivesse chego lá em cima e falasse, vou te mandar um presente especial aí. Que então, legal, cara.
Eu agradeço no meu caderno da gratidão, Hamilton, eu sou grato de ter vivido, ela morreu 4 dias antes do meu aniversário, então eu sou grato por ter vivido 34 anos com ela tá viva ainda dentro do meu coração, eu tenho a xícara que a gente tomava junto, e hoje cada ensinamento dela eu propago por onde eu passo, porque o legado dela vai ser vivo, né, por onde eu passar, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer com que os meus clientes se amem, e declarem o amor por outras pessoas da família e por, né, pessoas que estão ao lado aí, para fazer a vida valer a pena. Ela me fez entender, Hamilton, que a vida vale a pena ser vivida. Que legal, cara. E assim, você que está passando por algo, né, igual, o luto ele te ensina muitas coisas, né? E você tem que estar preparado para você. A gente nunca está preparado para aquela hora, a hora de você despedir, a hora de você saber que você não vai ver mais. Essas são as coisas mais difíceis, né? Mas é através do luto que a gente vai se preparando para poder ter coisas boas também adiante, né? E aí vai virar uma saudade, a dor vira uma saudade, e saudade é coisa boa, né? Quando você sente de pessoas assim, eu só sinto saudade de coisas boas que aconteceram comigo, de pessoas boas que já tiveram na minha vida. E aí agora você vai vivenciar uma vida que tá chegando, né, cara? E eu acho que não tem um MBA que você faz, alguma coisa que vai te preparar para ser pai do que você vê, né? Eu sou pai. Você vê a hora que você estiver no colo ali, é sensacional. Como tá sendo essa sensação? O que você, a Carol, como vocês estão se preparando e lidando com essa notícia, com essa bênção? Olha, quando a gente ficou sabendo, para mim foi a maior alegria, né? Eu sempre quis, só que é o que você disse, não tem uma receita, né? Uma receita ali que você fala, esse 1 mais 1 vai ser igual a 2. Não, porque cada filho é de um jeito, Exatamente. Só que nós estamos vivendo intensamente, eu acredito muito no poder da palavra, então eu tenho declarado muito saúde, eu tenho declarado muita abundância, eu tenho declarado muito para a gestação da minha esposa, eu tenho declarado muito para recebê-lo quando ele chegar, eu tenho declarado muito para o quartinho dele, então eu estou vivendo muito me conectando com Deus, aquilo que está no meu controle, eu estou fazendo que é declarar, filho, você é muito amado, você está sendo muito desejado, filho, teu pai e tua mãe tá preparando um lar para te receber com muitas bênçãos, sabe assim, o que é da nossa parte, eu e a Carol, né, quero mandar inclusive um beijo especial, porque ela tá sendo uma mãe assim, forte, corajosa, né, lidando com a gestação. O Gael também tá obedecendo, ela tá mandando o Gael aqui com a barriga, Milton, e ele tá obedecendo de lá de dentro. Mas eu só falo o seguinte, eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus e nas mãos dele, ele vai direcionando o melhor caminho, e o Gael tem sido um motivo de sorriso, alegria e de mais vida, né? Se eu já estava querendo viver e cuidar da minha saúde, então, com ele agora, eu já fazia meu personal, acelera os movimentos aí que eu preciso ter mais disposição e vitalidade. Ô, Tiago, agora eu acho que é fácil você falar de uma pessoa que... Vamos falar um pouquinho sobre a sua esposa, porque se você hoje tem esse tempo, essa qualidade de vida para você trabalhar tanto, né? Essa missão que você tem, agora vocês estão sendo presenteados por Deus com esse filho sensacional, a sua esposa ela é um pilar muito importante em tudo isso, né? Hamilton, eu falo que sem ela eu não chegaria aqui, porque a paciência que ela teve comigo ao longo da jornada, né, com a obesidade, com as minhas loucuras, né, porque parece que eu sou bonzinho, eu brinco nos treinamentos, com as minhas loucuras, com as minhas doideiras, sabe assim? Então ela foi muito paciente, ela foi muito parceira, ela foi muito cúmplice, e a gente tem uma troca muito legal, né? A gente já teve os nossos altos e baixos, então isso serve até para mim ajudar os meus clientes, né? Não sei se pode falar isso, mas já foi tiro, porrada e bomba nesse relacionamento. Mas o que eu acho mais importante? É a gente ser muito verdadeiro com o outro. Sabe assim, olha, eu tô sentindo isso, não tô sentindo, né? A gente buscar ajuda, a gente se respeitar. Então eu quero muito agradecer, porque eu acho que uma mulher na vida de um homem, né, que pode complementar e somar, não tem preço que pague. Então eu só agradeço, porque a paciência que ela teve é uma bênção, essa mulher extraordinária. Ô, Tiago, antes da gente fazer o nosso bate-pronto aqui, deixa eu te... tem milhares de empresários que estão cansados, desmotivados, né?
perdidos nesse momento. Imagina que você está sentado na frente de um empresário nesse momento agora e ele falando sobre as suas dores, falando sobre as suas necessidades, para que ele tenha ânimo, né? Para que ele acredite, principalmente na empresa dele. É uma empresa bacana, o produto é legal, os funcionários, a equipe é muito bacana, né? O que você poderia falar para esse empresário? Para quem vai estar nos assistindo, para quem vai estar acompanhando depois, para quem está nessa situação, falar, não, ainda tem como, ainda dá jeito. Eu falaria hoje para esse empresário, olhando no fundo dos teus olhos, tenha humildade de pedir ajuda, pare de se cobrar tanto perfeccionismo e comece a olhar um pouquinho mais com amor para os departamentos, porque você está fazendo tudo e ao mesmo tempo está deixando cair muitas coisas aí pelas tuas mãos. Então, peça ajuda, olha com carinho. Às vezes você tem gente aí do teu lado, né? Talvez você tenha um desafio, e eu vejo muito isso, Hamilton, em delegação. Então, muito centralizador, muito controle. Então, tira um pouco desse peso, tira um pouco desse controle. Sabe assim, vale a pena você viver a tua empresa. Eu tenho certeza que a tua empresa ela é muito próspera, muito abençoada, mas ela precisa de você por inteiro. Era isso que eu falaria para ele. Cara, tira essa carga, para que esse peso? Talvez você ouviu aquilo que eu ouvi lá atrás, você precisa matar um leão por dia. Não, você não precisa matar um leão por dia. Pode ser leve, pode ser prazeroso, vai ter frustrações, vai ter desafios, mas começa a colocar no papel. Começa a fazer uma única coisa por mês. Eu vou cuidar do marketing hoje, então eu vou fazer um planejamento de marketing. Eu vou cuidar agora da minha parte de logística, eu faço a minha jornada para entender qual é o processo. E aí você vai buscando ajuda de acordo com a tua necessidade, de acordo com o teu tamanho, mas não desista. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou desistir porque nada está dando certo. E aí eu li uma vez, eu não lembro quem que comentou nas redes sociais, mas para quem está cansado, você não tem que desistir, você tem que descansar. Respira. Então, se você está cansado, você não tem que desistir. Você tem que descansar e buscar ajuda. Enquanto o Thiago toma uma aguinha aqui, deixa eu falar um negócio para você. Próxima quinta-feira agora vai ser inaugurada em Rio Preto a nossa Automatize Segue Brasil. Cara, a Automatize é uma empresa de segurança inteligente e tecnologia, uma empresa inovadora em expansão, tá? São mais de 28 anos aí de experiência dos seus fundadores e vem para poder trazer, com certeza, muita coisa bacana. Se você tem a sua empresa, se você tem a sua casa, se você tem o seu negócio, você precisa de produtos e serviços de segurança. A Automatize tem tudo isso para você. A Automatize, só para você ter uma ideia, ela vai estar mostrando nesse lançamento, a gente vai estar passando por aqui também, vai ter um episódio completo para a gente poder falar sobre isso, a Casa Segura. Imagina a sua casa inteira segura, desde a entrada, aquele portão, desde aquela digital, a fechadura, se você precisa de uma tag, se você precisa ali, tudo, para condomínio, para você que tem a sua casa, para você que tem a sua empresa, a sua indústria, a Automatize tem todos os produtos para que você tenha, com certeza, uma segurança a mais com isso. Vai ser na Alberto Andaló, tá? 2856, bem no comecinho ali, já tá lindão lá a fachada, e quinta-feira agora tem a inauguração, a gente vai estar fazendo um bate-bola lá para conversar com o Jefferson e toda a equipe da Automatize, que seja bem-vinda aí a São José do Rio Preto, que com certeza você vai gostar e muito, tá? Falar aqui também da Líder FM 98.3, você sabe que de segunda a sexta estamos por lá no Conexão, no Pacabá, no Líder Classic Music, para você que nos acompanha. Se você não baixou o app ainda, baixe o aplicativo Líder FM 983 para você acompanhar a nossa programação. Agradecer ao Rogério Simão, nosso arte finalista, obrigado mais uma vez por toda a força, por todo o trabalho, sempre junto com a gente. Liga a qualquer momento, Rogério, preciso de uma arte agora, correndo, tal, ele faz pra gente. Um abraço pra você e agradecer a Tricolor Informática, nossa grande parceira também, tudo que você precisa no setor de informática, principalmente para sua empresa, tá? A galera aí que precisa do pessoal para poder fazer assessoria, para poder fazer a manutenção, a Tricolor tem. E tá com muita promoção bacana, tem cadeira gamer, você vai comprar o seu PC gamer, você vai encontrar lá telas incríveis com promoção e preço que só a Tricolor Informática tem para você, beleza? Ô, Tiagão, vamos fazer um bate-pronto aqui pra galera. O pessoal tinha mandado umas coisinhas pra gente aqui. Qual o erro mais caro da sua trajetória, né? Aquilo que não é questão do dinheiro, assim, o aprendizado mesmo. O erro mais caro da minha trajetória foi não ter buscado ajuda antes em várias áreas da minha vida. Né, começando pela saúde, depois passando, por exemplo, no pilar espiritual, passando no pilar financeiro. Então, buscar ajuda de especialistas.
né? Como eu sempre tive crenças que me distanciavam do extraordinário, eu sempre achava que eu sabia tudo. E isso me distanciava de eu levantar a mão e pedir ajuda. Então, para mim, me custou muito caro, me custou muito tempo. E então acho que essa foi uma grande virada assim de mentalidade para mim. Teve uma decisão difícil que você fez que olhando lá para trás você viu que na verdade foi uma virada de chave na sua vida? Dizer sim para essa missão, sabe assim, dar tchau para uma carreira que já estava consolidada. Eu tinha uma outra empresa, um outro negócio e ninguém acreditava, né? Porque você é maluco, você vai começar a dar treinamento, dar palestra, como assim? Você sempre vendeu produto e agora você vai vender serviço do dia para noite? Mas ser obediente, acho que esse para mim foi uma grande virada. Ser obediente ao que Deus me pediu. Existe algum hábito ou um ritual que você usa para você se desligar de tudo assim? Louvor. Boa. Eu amo louvor, então em casa eu tô ouvindo louvor, no carro eu tô ouvindo louvor, tomando banho eu tô ouvindo louvor. Então, a música em especial, louvor, uma música instrumental, é um dos meus rituais de me conectar com a minha identidade, me acalmar, me trazer mais criatividade. Qual venda te fez entender de verdade que o cliente compra muito mais do que um produto, né? Qual venda que... Deixa eu ver se eu entendi aqui, né? Qual venda que eu tive que me fez... É muito mais do que um produto que você vendeu, aquilo que você realmente ofereceu que salvou a empresa da pessoa e tudo mais. Eu imagino que não tem um produto meu em si que possa ter feito virada essa chave, porque cada um é muito específico, mas eu acho que a junção da mentoria individual com o treinamento corporativo, eu acho que ele é o combo perfeito. Vamos se dizer, essa venda desse serviço gera essa transformação. Acho que poderia ser esse combo, vamos se dizer, se é que eu entendi essa... Teve algum momento que você falou assim, putz, se eu errar aqui, acabou tudo? Olha, eu sempre fui muito autocrítico e uma autocobrança comigo mesmo. Então, nas palestras, nos treinamentos, então sempre veio esse diálogo interno. Meu Deus, se eu errar aqui, se eu não der essa palestra, se eu não fizer certinho isso, e agora? Como que vai ser? Deixei a advocacia, vendi a outra empresa. Sabe assim, então aquela autocobrança de ser perfeito. E aí eu fui me especializando, óbvio, me movimentando, trazendo encantamento, trazendo excelência. E aí as coisas... Eu fui calando aquela voz, Hamilton. Acho que isso foi importante. Mas esse perfeccionismo sempre veio atrás de mim aqui como uma voz, um diálogo interno. Tem alguma coisa que tira o seu sono, não? Hoje não mais, mas durante muito tempo eu não sabia quem eu era, me tirou muito sono. Durante muito tempo eu fui uma pessoa para agradar outras pessoas, então isso me tirou muito sono. Qual o não mais necessário ou caro que você já teve que dar na sua vida, assim? Você aprendeu a falar não, né? Aprendi muitos. Hoje em dia, falar não para mim tá sendo fácil. Não quero estar nesse lugar, não vou nesse lugar. Então, acho que o não mais necessário que me deu é aquele que me deixou mais tempo dentro de casa e que talvez eu não seria aproveitado o meu tempo da melhor forma. Hoje em dia eu não troco tempo por dinheiro mais. Tem alguma frase ou um livro, um salmo, alguma coisa assim que virou uma bússola na sua vida, assim, que você... As pessoas me conhecem hoje pela expressão extraordinário, né? Porque virou para mim como se fosse um mantra. Você merece o extraordinário. Então, por onde eu vou, as pessoas, o extraordinário chegando, porque isso para mim virou uma missão de vida, Hamilton. Tudo que eu vou fazer tem que ser extraordinário. E o meu dia, ele vai ser extraordinário independente dos dias. Então isso eu repito muito para mim, que o meu dia seja extraordinário, que os meus clientes que venham até mim sejam extraordinários. E então isso, as pessoas comentam, né, até nos negócios, você é extraordinário, porque já virou um marco aqui, né? Já virou uma marca registrada. O chocolate tá aqui, palavras profundas. Recentemente o Rastelli deu uma mentoria para minha esposa chamada Cabeça de Dono, né? E ela aprendeu mais o dono, né? Que realmente existe. Uma boa noite para vocês. Você estava falando sobre o extraordinário. A Larissa tá aqui, podcast extraordinário. Parabéns, Thiago, merece todo o sucesso. A Ricela também agradecendo. Thiagão, se você pudesse falar agora com aquele Thiago que estava no semáforo entregando aqueles panfletos antigamente, o que você falaria para aquele Thiago de antigamente? Que bom que você não desistiu.
que bom que você acreditou em você. E eu falaria pra ele, eu te amo, cara, que eu acredito em você. Sabe assim, e eu sempre me pego falando isso, eu te amo, cara, eu acredito em você. Show de bola. Ó, é o seguinte, a gente tá encerrando o podcast, mas a gente já vai marcar a parte 2 ali, porque... Tem que ter a parte 2. Tem que ter a parte 2. Ficaram muitas coisas sem a gente falar aqui, pra gente poder perguntar. Teve a galera aqui perguntando sobre franquias, um monte de coisa empresa. Lembrando o seguinte, procure o Thiago nas redes sociais, tá? Vai lá no @RastelliThiago para você conhecer o trabalho dele, para você que é empresário, para você que vai estar acompanhando os nossos cortes depois, tudo aquilo que a gente está fazendo aqui hoje, vai assistir esse episódio completo, aquilo que você ficou curioso em saber como salvar a sua empresa e principalmente a sua vida, né? O seu dia a dia, colocar cada passo, colocar tudo em ordem a partir desse ano, a partir de agora, todo dia o dia certo para você poder fazer. Entre em contato, com certeza você vai fazer essa virada de chave, essa transformação. Tiagão, cara, agradecer demais. Sua presença aqui, eu acho que já era para ter te chamado desde da primeira temporada, que você vinha todo ano, mas você vai vir logo, não vai demorar muito. E queria, agradecer, parabenizar você, principalmente agora, papai do ano aí, né? Que venha com muita saúde, amém, graça, amém. Sabedoria, que amém. Seja uma alegria a mais ainda. Parabenizar todos esses mentorados, todas essas pessoas que entraram em contato contigo, todas essas empresas, essa rede, essa grande rede que você criou, essa família Rastelli aí, né, que o pessoal fala, e que você, que tenha cada vez mais sucesso. Amém. Que Deus possa te abençoar cada vez mais e que a gente possa te ouvir e te ver cada vez mais ajudando as pessoas com esse propósito, essa missão que você tem. Amém. Eu recebo todo o carinho, quero agradecer a todos que estão aí acompanhando, que vão acompanhar e, por fim, que você possa agradecer o degrau que você está, que você possa agradecer o teu lar, o teu carro, o teu corpo, a tua saúde, mas sempre tendo uma visão positiva de futuro. Obrigado pela sua vida, porque através da sua vida, do No Ar, nós estamos podendo multiplicar tanto conhecimento. Então, estou cheio de gratidão e já vamos marcar a parte 2. Vamos ter que marcar, porque não tem como. Isso aqui vai ter que ser direto, viu? Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Pessoal, Deus abençoe todos vocês. Tenhamos uma semana abençoada, produtiva. Família Filmix, valeu. Próxima segunda-feira, dia 26, nós vamos estar contando a história aqui do Pedro Violeiro, cara. Apenas 18 anos, um fenômeno da viola e das redes sociais também. A gente vai estar contando a sua história, a sua trajetória, tem muita coisa bacana e já soltar também a nossa agenda de fevereiro. Muito obrigado mais uma vez, Thiago. Obrigado a você que nos acompanhou ao vivo, para você que vai estar maratonando os cortes a partir de amanhã. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Família Filmix. Tchau, tchau. Deus abençoe. Abraço.